Hoje falaremos dos carros de combate dos Estados Unidos. Qual é a sua história? Quantos homens haviam em sua tripulação e quantos passageiros? E qual foi o seu desempenho na Segunda Guerra Mundial? Poucos veículos fizeram tanta diferença no impacto da história mundial quanto o M2 Half-Track Car. O veículo Half-Track M2, ou Semi-Lagarta M2, que é a tradução de Half-Track, foi criado pela White Motor Company e foi originalmente concebido para ser usado para transportar artilharia, mas foi aplicado a uma série de outros usos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O M2 foi implantado no norte da África, no Pacífico e na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A história do M2 Half-Track foi o resultado de uma lição aprendida de uma maneira muito complexa durante a Primeira Guerra Mundial na Europa, quando transportar armas ou outras cargas era um pesadelo, quando o clima era severo e prejudicava as estradas. Chovia com frequência na Europa Ocidental e as estradas muitas vezes ficavam completamente lamacentas, o que as tornava completamente intransitáveis. As unidades de cavalaria do exército, em particular, sofriam quando seus carros blindados de reconhecimento atolavam na lama. Esse problema impedia que muitas armas, suprimentos e mão de obra chegassem onde eram extremamente necessários durante a guerra. Os Estados Unidos sabia que precisava de um veículo que pudesse se locomover, não importando o quão difícil fosse o clima ou o terreno. E a próxima geração de veículos de combate táticos deveria ter esteiras de metal que pudessem rolar em qualquer terreno. O M2 foi baseado em um tipo de caminhão industrial usado pelo exército francês durante a década de 1930. Ele foi adaptado de um antigo M3 Scout Car pela White Motor Company em 1938, mas com um conjunto de buggy traseiro de um caminhão Timken, adicionado à parte traseira. O design original, o T7 ou T7, era muito fraco para as atualizações de serviço pesado. Depois de voltar à prancheta, o modelo aprimorado foi o M2 Half-Track. Em 1940, o governo dos Estados Unidos comprou uma linha de M2 Half-Tracks, e as empresas de motores White, Diamante e Autocar começaram a produção da linha de montagem. Quando o M2 Half-Track Car entrou em produção, a Segunda Guerra Mundial estava a todo vapor na Europa. A Grã-Bretanha precisava desesperadamente de veículos, armas e materiais de guerra, e os britânicos receberam milhares de M2 sob a política de empréstimo e arrendamento. Quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941, apenas alguns meses antes dos japoneses atacarem Pearl Harbor, e depois que os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética se tornaram oficialmente aliados, mais de 800 unidades dos veículos Half-Track M2 e M9 foram enviados para a União Soviética. Sob a doutrina Monroe, vários M2 foram dados à Nicarágua e à Argentina em 1942. Os militares dos Estados Unidos usaram o M2 em todos os teatros da guerra. O M2 foi um recurso inestimável para os aliados na campanha do norte da África, já que os modelos anteriores de Scout Cars e Armored Personnel Carriers nunca teriam conseguido atravessar o vasto deserto com pneus de borracha. Os aliados usaram extensivamente o M2 na Itália e na Grécia antes de eventualmente implantar o M2 no noroeste da Europa na invasão da Normandia. O Exército Vermelho implantou seu número limitado de M2 Half-Tracks durante a grande contraofensiva contra a Alemanha. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos também confiou no M2 durante a longa campanha na Ilha do Pacífico. Assim como o deserto do norte da África, nas estradas de terra das Filipinas e a selva densa na maioria das ilhas do Pacífico teriam atolado veículos tradicionais em um instante. Seu comprimento era de 5,96 metros, com uma largura de 2,2 metros e uma altura de 2,26 metros, uma blindagem de 12 milímetros, com uma metralhadora calibre .50 Browning M2 e com armamento secundário de 14 minas e 10 granadas. A tripulação desse carro de combate eram de 2 pessoas com 7 passageiros. Tinha uma massa de 9,9 toneladas. Esse carro de combate tinha como motor o White Motor Car Company 160AX, com 147 cavalos de potência, uma velocidade máxima de 65 km por hora e um alcance máximo de 320 km. 17 mil unidades foram produzidas para uso militar. O M3 Half-Track foi criado pela Autocar Company, Diamante Motor Company e a White Motor Company.
Esse carro de combate usava o mesmo chassi e componentes mecânicos do carro Half-Track M2, mas a carroceria blindada traseira era de 25 centímetros mais longa e apresentava uma porta na parte traseira para facilitar a entrada e a saída do veículo. O M3 não tinha compartimentos laterais para guardar a munição e os tanques de combustível foram movidos de sua posição traseira no M2 para logo atrás do compartimento de direção. As melhorias no M3 eram paralelas às do M2, com polias intermediárias com mola, faróis desmontáveis menores, suportes para minas e guincho apresentados em veículos posteriores. Havia também um extintor de incêndio portátil de CO2 de 0,9 kg. O M3A1 apresentava o suporte de anel M49 para arma .50 sobre a frente direita do veículo, e suportes de soquete para a metralhadora .30 foram adicionados a cada lado do compartimento do passageiro. O suporte de anel posterior M49A1 adicionou um escudo defletor e um encosto para o artilheiro, além de um estabilizador de conexão. Devido à similaridade entre os Half-Tracks M3 e M2, uma proposta foi apresentada em agosto de 1942 pelas Forças Terrestres do Exército para que os tipos fossem combinados em um único veículo. A International Harvester Corporation recebeu 5 M3 para converter de acordo com os planos elaborados para um único corpo, Half-Track. E o primeiro piloto foi concluído em 7 de janeiro de 1943. O novo design poderia ser usado para diferentes missões, alterando o rádio interno e etc., armazenamento, e também foi armado para um suporte de anel M49 e soquetes de pino de metralhadora como os Half-Tracks A1. O veículo também foi construído com racks de armazenamento traseiros dobráveis e racks de armazenamento laterais em forma de escada, acima dos racks de minas que poderiam ser usados para prender a cobertura de lona sobre o compartimento de passageiros. Os armários de munição com portas externas foram dispensados e a porta traseira foi mantida. O design combinado usou um corpo longo de compartimento de passageiros, como o encontrado no M3A1. Ou M3A1. Esse veículo foi padronizado como M3A2 ou M3A2 em 2 de outubro de 1943 e foi criado para substituir os semi-lagartas M2 e M3 a partir de 1º de março de 1944. O comprimento era de 6,17 metros, largura de 2,22 metros, altura de 2,26 metros, peso de 8,1 toneladas. Equipe de 3 homens com 10 soldados como passageiros. Motor Motor White 160AX de 148 cavalos. Velocidade máxima de 72 km por hora, com alcance operacional de 312 km. Blindagem frontal de 13 mm, blindagem traseira de 7 mm. Armamento: uma metralhadora Browning M2 de 12,7 mm. Embora esses veículos tenham sido usados até o final da Segunda Guerra Mundial, a produção dos M3 Half-Tracks foi interrompida em 1944. Diferentes versões do M3 Half-Track também foram produzidos entre 1940 e 1944, incluindo um modelo chamado ACP, armado com canhão antitanque de 75 mm. Devido à alta demanda por um veículo melhor e mais bem equipado, o M5 Half-Track foi criado pelo US Army Ordnance Department, ou seja, pelo Departamento de Ordenança do Exército Norte-Americano em 1942. É importante dizer que os M5 ou M5 diferiam em vários aspectos do M3. Os paralamas do M5 eram planos na seção transversal e o M5 nunca foi equipado com os grandes faróis montados no paralama. A International Harvester usou blindagem de aço homogêneo laminado em seus veículos, o que permitiu que as placas fossem soldadas, dando às semi-lagartas da IHC uma aparência mais suave do que as semi-lagartas aparafusadas.
A blindagem homogênea laminada também podia ser formada, e as semilagartas da IHC apresentavam cantos traseiros arredondados, que contrastavam contra os cantos retos nas máquinas com blindagem endurecida na face. A blindagem homogênea diminuiu a chance de ferimentos devido a respingos de balas e parafusos de cabeças voadores que poderiam ser desalojados quando atingidos, mas não era tão forte quanto a placa endurecida na face. Isso significava que a blindagem nas meias lagartas do IHC precisavam ser mais espessos do que a blindagem endurecida da face do M3 para oferecer a mesma proteção. O M5 foi, portanto, equipado com eixos mais pesados e componentes de reforço do casco. Todavia, o desempenho ainda era essencialmente igual ao do M3 mais leve. O comprimento do M5 com o rolo anti-mergulho era de 6,15 metros. Também possuía um extintor de incêndio portátil de CO2. Tinha uma massa de 8,6 toneladas, um comprimento de 6,3 metros, uma largura de 2,23 metros e uma altura de 2,74. Possuía uma equipe de 3 homens, com 10 passageiros. Uma armadura de 7,9 a 15,8 milímetros. Com armamento principal, uma metralhadora M2 de 13 mm, um armamento secundário de 2 metralhadoras M1919, um motor IHC Red 450B de 7.390 cilindradas, com 142 cavalos, alcance operacional de 350 km e uma velocidade máxima de 68 km por hora. O M21 Mortar Carriage, ou carro de morteiro M21, foi baseado no carro de morteiro meia lagarta M3 e era semelhante ao carro de morteiro M4. Foi criado pelo Departamento de Artilharia do Exército dos Estados Unidos em 1942. O M21 tinha seu morteiro disparado pela frente, já a metralhadora .50 era posicionada na parte traseira do veículo. O M21 também tinha racks de arrumação do tipo haste nas laterais do veículo que lembravam escadas na construção. A haste superior era usada para prender a cobertura de lona do compartimento do passageiro, e a haste inferior era usada para prender a arrumação. O suporte de pedestal da metralhadora era semelhante ao suporte de pedestal M25 encontrado no M3 de meia lagarta. A sua massa era de 9 toneladas, tinha comprimento de 6,32 metros, largura de 2,22 metros e altura de 2,26 metros. Armadura de aço laminado endurecido na face, com espessor entre 6 a 13 milímetros. Alcance operacional de 240 km, velocidade máxima de 72 km por hora, com motor White 160 AX ou White 160AX de 6 cilindros, de 128 cavalos. Em 1941, o M80 Greyhound foi inicialmente concebido como um tanque pesado, mas rapidamente, durante o desenvolvimento dos planos dessa máquina, os engenheiros americanos decidiram torná-lo um veículo de reconhecimento para fornecer apoio à infantaria, equipado com um canhão de 37 mm. Ele foi criado pela Ford Motor Company. No mesmo ano, ele se juntou ao Exército dos Estados Unidos. Seu batismo de fogo ocorreu na Itália em 1943 e foi usado durante o resto da Segunda Guerra Mundial. Leve e rápido, o M80 Greyhound, ou M8 Greyhound, teve muitas dificuldades ao manobrar fora de estrada por causa de sua baixa mobilidade devido à sua tração nas 6 rodas. Isso levava os militares dos Estados Unidos a limitar seu uso a unidades blindadas de esteira. Uma versão sem torre do M8 também foi criado. Ele levava o nome de M20 Scout Car, ou M20 Scout Car. Como os americanos não queriam reutilizar o tanque leve M8 Greyhound em seu exército após a guerra, eles decidiram entregar cópias que ainda estavam disponíveis para muitos países ao redor do mundo. Esse veículo blindado permaneceu em muitos exércitos até a década de 1960 e alguns países ainda o usam. Seu comprimento era de 5,1 metros, com uma altura de 2,54 metros, altura de 2,26 metros, peso de 7,6 toneladas, velocidade máxima de 100 km por hora. Seu armamento principal era uma metralhadora M6 de 37 mm,
Com armamento secundário, uma metralhadora Browning de 12,7 mm e uma outra metralhadora Browning de 7,62 mm. O motor Hercules JXD 6 cilindros com 110 cavalos, com uma tripulação de 4 pessoas, comandante e carregador ao mesmo tempo, artilheiro, motorista e motorista assistente. Tinha uma blindagem frontal de 19 mm e uma blindagem traseira de 3 mm. A conclusão que chegamos é que esses veículos foram muito importantes para a vitória dos aliados tanto no Atlântico quanto no Pacífico, dando aos Estados Unidos a sua posição de destaque até os dias atuais. No próximo episódio falaremos dos carros de combate da Alemanha Nacional Socialista. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.